Se a sua fala não está retendo a atenção das pessoas, pode ser por causa dos vícios de comunicação. Eles atrapalham a nossa objetividade e a clareza da nossa mensagem. Então, bora desenrolar isso aí. Olá, desenrolados! Eu sou a Vânia, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Toda semana eu trago estratégias comprovadas e gratuitas para você aplicar no seu dia a dia e melhorar a sua comunicação e a sua produtividade. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal que eu garanto que você vai curtir todo o nosso conteúdo que já tem aqui e os próximos que virão. Hoje eu escolhi falar sobre vícios de comunicação. Por que é tão importante falar sobre isso? Porque o nosso dia a dia a gente está cheio de conversas, de apresentações, de reuniões e é muito importante que a gente passe a nossa mensagem com fluidez, com clareza. Tem coisa mais chata do que aquele discurso repetitivo, monótono, cansativo, que dá a impressão até que a pessoa nem sabe muito bem do que ela está falando? Pois é, quem usa muito vício de comunicação pode passar essa má impressão e isso acaba prejudicando a nossa imagem profissional. Então fica comigo até o final que você vai entender direitinho do que eu tô falando e melhor, como se livrar dessa armadilha. E afinal, o que são esses vícios de comunicação? Então, são aquelas palavrinhas, tá? Ou sílabas mesmo, né? Que saem da nossa boca, tipo, até sem a gente perceber, entende? E quando a gente vê, já falou, está repetindo e tipo assim, a outra pessoa que está ouvindo, ela já não está mais prestando atenção no que você está falando tipo, quando você percebe assim, ela já está abrindo a boca de sono, de tão chato que está o seu discurso. Não sai do vídeo não, essa chatice da minha linguagem foi só para te dar um exemplo de como é um saco ouvir pessoas falando com a gente lotadas de vício. Aposto que você já sentiu vontade aí de pular o meu vídeo, mas não, foi uma chatice didática, só para você sentir na pele como é desconfortável ouvir alguém falar com esse monte de tipo, né, sabe? Entende? E outros do nosso dia a dia que eu já vou falar com você daqui a pouco. Mas eu quero antes te mostrar como é que ficaria esse trechinho que eu acabei de dizer, claramente, objetivamente, sem nenhum vício de comunicação. Vamos ver? E afinal, o que são esses vícios de comunicação? São aquelas palavrinhas ou sílabas que parecem ter vida própria. A gente nem percebe que está falando, mas quando vê já repetiu várias vezes e a pessoa que está te ouvindo já está abrindo a boca de tão chato que o seu discurso está no momento. Não é bem melhor assim? Então você já entendeu, esses vícios são palavrinhas que servem para a gente que está falando como muleta. Eu falo né? Para ir pensando e organizando na minha mente o que eu tenho para falar. Enquanto eu organizo, para não ficar aquele vácuo, aquele vazio, eu solto uma palavrinha dessa, uma preenchedora de espaço, mas que na verdade não tem conteúdo nenhum para a mensagem, não faz a menor diferença a não ser tornar o seu discurso chato. Existem alguns tipos de vício, na verdade a maioria deles a gente nem percebe que está falando, mas tem uns que são muito comuns, como gírias. Em podcast a gente escuta muitas pessoas falarem mano, tá ligado, cara. Existem também aqueles que são influência do ambiente. Vamos supor que você convive muito com uma pessoa que usa determinado tipo de expressão. Por exemplo, quando você vai ao Nordeste, eles usam muito lá pronto. Você volta falando pronto, e aí toda hora você está usando pronto como um vício, não só como alguma coisa para dar pausa no seu discurso, mas para servir ali como uma bengalinha que você acaba usando no seu dia a dia. É difícil a gente perceber, tem que ficar muito atento. Outro vício de comunicação, que eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já, e eu fico, na verdade, super constrangida, é quando você está conversando com alguém e a pessoa está prestando atenção em você, beleza. Mas aí você está falando, está articulando ali suas palavras e a pessoa, para demonstrar interação, ela repete ou a última sílaba da palavra ou a última palavra da frase que você está dizendo. É como se desse um eco, mas a pessoa está bem ali na sua frente, nesse momento ela falaria frente, e tudo que você vai falar ela vai te ajudando a completar. Isso causa um constrangimento terrível para quem está aqui ouvindo a pessoa ter esse vício de comunicação, que a gente acaba ficando em silêncio. Como é que eu evito isso, né? Eu não vou chegar para a pessoa e falar, você está repetindo a minha última frase e isso tá um saco. Não, aí a gente acaba ficando calado, a conversa interrompe.
Me conta se isso já aconteceu com você. Escreve aqui nos comentários para eu saber. E outro vício também muito casual é quando a pessoa começa todas as frases com uma palavra. Tudo que a pessoa vai começar para te responder, enquanto ela também organiza as ideias na mente, ela solta um então. Aí tudo é então, Vânia. Então, em vez de ir direto ao início da frase, seu objetivo ser claro e mostrar que você tem ali uma assertividade no que você está dizendo. Eu quero te mostrar que às vezes causa alguma confusão esse tipo de linguagem. Eu conheço uma pessoa que todas as frases ela começava com a palavra não. Mesmo quando ela ia falar sobre alguma coisa afirmativa ou positiva, ela começava com a palavra não. Por exemplo, eu perguntei assim: ah, fulana, você gostou da festa? Não, tava boa. Ué, mas não ou tava boa? Dava aquele ops. E ela não percebia. Como é que tá seu pai? Seu pai melhorou? Não, tá bem melhor agora. E ela não entendia que isso era um vício de comunicação, até que eu comecei a mostrar para ela. Você já reparou que toda frase você começa com não? E o não te prepara para uma negativa, automaticamente você já fala, ops, o que vem depois do não? E quando vem uma mensagem positiva, você fica realmente assim meio confuso. É muito importante a gente se avaliar e ver qual é esse vício que está presente no nosso dia a dia. E não precisa ficar mal se você comete vícios de linguagem. Eu cometia muitos no início do Desenrola. Eu sempre falava então e né. Na edição eu fui percebendo ali, escancarado na minha cara, o quanto eu falava isso. E aí eu fui me preparando melhor, evitando falar com a prática. Isso é um treino diário. E nem sempre a gente comete vícios de comunicação por despreparo ou por não conhecer do assunto, ficar inseguro, ficar querendo colocar ali tapa-buraco. Não, às vezes é um nervosismo. Se você pega aí coberturas jornalísticas ao vivo de algo que acabou de acontecer e o jornalista ainda está ali sem informação, ele vai soltar uns... Aqui, desculpe, vamos tentar. Tá, vamos... Tá. Gente, não dá. A polícia procura... Ele vai começar a utilizar essas bengalinhas, essas muletas como um apoio, enquanto a mente dele raciocina, enquanto ele recebe a informação do ponto, enquanto ele fala para o telespectador, enquanto ele entrevista alguém. É tenso. Você pega palestrantes maravilhosos aí, às vezes, do TED Talks. Tem horas que eles estão tão nervosos que saem entende? Tudo bem? Né? Fala uma frase, tudo bem? E isso é muito incômodo para quem escuta. Realmente o conteúdo tem que valer muito a pena para você passar por cima disso, porque dá um desconforto, né? A gente precisa se policiar nisso aí. Agora vamos para a melhor parte, como fazer para ficar livre desses vícios de comunicação. Primeira coisa é identificar qual é o seu maior vício. Se você tem vários, vamos eliminar um de cada vez. Como é que você vai descobrir o seu principal vício? Simples, pega aí um áudio no seu WhatsApp que você mandou para alguém e escuta de novo. Vê quantos né, tá ligado, então, tudo bem, sabe, ou outra gíria que você utilizou aí, que você sabe que poluiu a sua comunicação, impediu que ela fosse mais objetiva, mais clara e mais fluida. Então a primeira coisa, anote qual é esse vício. E é claro que eu te contei o meu, eu quero saber do seu, qual é o seu maior vício de comunicação? Escreve aqui pra mim. Descobriu qual é? Então agora você vai fazer um exercício de imaginação. Lembra de um videogame que chamava Pac-Man? Que era uma bolinha que saía comendo assim os elementos do videogame? Você vai imaginar esse Pac-Man na sua cabecinha enquanto você estiver falando e vai fazer ele engolir todos os seus vícios. Você vai simplesmente colocar um ponto ou uma pausa ou uma respiração no lugar desse vício que você identificou que fala com mais frequência. Vamos supor que seja né. Toda hora que você começar a falar, né? Você vai dar uma pausa, respirar e vai prosseguir a próxima frase. É como se você falasse só mentalmente, não pronunciasse verbalmente. Nesse momento, seu Pac-Man mental já tirou ele ali do seu discurso e você consegue prosseguir sua frase sem essas interrupções chatas. E por último, adivinha qual é a receita?
Treino, 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 treino. Prática, 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 prática. Convida alguém que você tem mais intimidade, que você possa se abrir e diga, olha, eu quero melhorar a minha comunicação e eu percebi que eu falo muito né durante os meus áudios com você e com outras pessoas. Você pode me ajudar a perceber quando eu falar esse né de novo ou com muita quantidade? E aí você pode me dar um toque, eu vou me policiar também, mas eu quero que você me ajude a ver o quanto eu estou melhorando aí ao longo de uma semana, um mês. Olha que legal, você vai ter um apoiador no seu discurso para te ouvir e pontuar com todo respeito, porque você solicitou e deu a essa pessoa o aval de te dar esse feedback tão importante para a sua comunicação. E é claro que é uma preparação diária. Quanto mais você tiver clareza do que é importante na sua fala, mais direto você vai ao assunto, mais objetivo você vai ser. E a tendência é que você vá limpando, né, cortando esses lixinhos aí da sua fala, vai sendo menos prolixo e vai sendo mais assertivo. Então é uma autoobservação constante. Tá? Não se preocupe tanto se você fala um né, um tá, um então. Isso faz parte até da nossa coloquialidade. Só que se fica muito e deixa o seu discurso chato, a gente percebe que pode melhorar e a gente vai cortar isso. Terminamos a nossa aula sobre vícios de comunicação. Eu espero que você faça bom proveito desse conteúdo que está aqui disponível para você, para os seus amigos, para as pessoas que precisam também melhorar essa coloquialidade. E se inscreva no canal. É muito importante para mim ver que a sua inscrição é uma espécie de aprovação, porque assim eu vejo que eu estou no caminho certo e posso continuar trazendo conteúdos de qualidade e estratégias comprovadas para você aqui toda quinta-feira. Um beijo, te vejo no próximo Desenrola e ó, tesourinha nesses vícios, hein? Tchau, tchau!